Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para responder a seguinte pergunta que me foi feita aí nos comentários dos meus vídeos. Por que é que existe igrejas protestantes, ou seja, seitas protestantes, batizando no nome de Jesus? Uma pessoa disse: eu conheci um irmão, um amigo evangélico, que disse que na igreja dele não se batiza como nas igrejas católicas e as demais igrejas protestantes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas se batiza como os apóstolos ensinaram, no nome de Jesus. Por quê? Porque lendo essa passagem aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 ao 38, por conta da doutrina de Lutero, do livre exame das Escrituras, qualquer pessoa pode ler as Escrituras e interpretar, segundo eles, iluminados pelo Espírito Santo, e também por conta do sola Escritura. Então se joga para o lado a tradição apostólica e não se leva em consideração o que a igreja sempre fez ao longo de toda a história. As pessoas leem. Ao ouvirem essas coisas, que coisas? São Pedro, depois que aconteceu o fenômeno do Ato dos Apóstolos, a vinda do Espírito Santo, São Pedro fez um discurso porque disseram que eles estavam embriagados e não compreendiam o que aconteceu ali, né? Que estava se cumprindo aquilo que o profeta Joel havia dito, né? Eis que chegará o tempos em que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a face da terra. E São Pedro explica tudo aquilo, e quando ele termina de explicar, aí, ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Devemos fazer para quê? Para ser salvo. Então Pedro responde, lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando eles leem Pedro dizendo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, então eles, interpretando a Bíblia por conta desse livre exame, interpretando essa passagem, eles compreendem que o batismo, que a fórmula do batismo deve ser feita em nome de Jesus Cristo. Tipo, por exemplo, eu te batizo em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus Cristo. E a pessoa é mergulhada na água, mergulha a pessoa na água uma só vez e diz: eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Só que, por que isso acontece? Por conta de o protestantismo se dividir. E nessa divisão que não para nunca, surgiu um ramo no meio protestante chamado de unicistas. O que são os unicistas? Eles não acreditam na Santíssima Trindade. Eles não acreditam que Deus, que o único Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles acreditam que as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são apenas manifestações de um só Deus, de uma só pessoa, que outrora, nos tempos antigos, apareceu como o Pai que tudo criava e tudo providenciava. Na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, esse mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós. E aí surgiu com o nome de Jesus. Mas é o mesmo Pai. E depois que Jesus subiu aos céus, esse mesmo Jesus que subiu aos céus, desceu de novo dos céus,
mas como Espírito Santo. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas manifestação de um só Deus, de uma só pessoa. Quem crer nisso? Não são poucas as igrejas, são muitas. E vamos conhecer algumas dessas congregações no Brasil. Essas chamadas igrejas ou congregações unicistas, que acreditam em um só Deus, mas que esse Deus não é uma comunidade de amor. Não existe ali três pessoas em uma só divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem são elas? Uma das mais famosas no Brasil é a igreja conhecida como Igreja Voz da Verdade, que tem um ministério de música chamado Voz da Verdade, que, se eu não me engano, canta uma música que diz: não há ferrolho, né? Não há alguma coisa, né, que não seja derrubada em nome de Jesus. Outra congregação é Igreja Apostólica do Brasil. Outra, Assembleia de Deus do Nome. Outra, Assembleia de Deus Renovada. Outra congregação, Assembleia de Deus Unicista. Outra congregação, Igreja Cristã Apostólica. Outra congregação, Igreja Evangélica de Jesus Cristo. Outra congregação, Igreja Pentecostal dos Apóstolos. Outra congregação, Igreja Evangélica, ou melhor, Igreja de Deus no Brasil. Outra congregação, Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Outra congregação, Igreja Pentecostal Unida Internacional. Outra congregação, o Tabernáculo da Fé. E um grande movimento, né, não tão grande, mas que já está bem grande, conhecido como Movimento As Maravilhas de Jesus. Essas são as seitas unicistas que interpretam essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, quando São Pedro diz: Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Eles interpretam esse em nome de Jesus como sendo a fórmula para dizer: eu te batizo no nome de Jesus Cristo. Mas o que disse Jesus a respeito da fórmula do batismo? Vamos ver. No capítulo 28 de São Mateus, versículo 18, como você pode ver aqui, é dito o seguinte: mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que Jesus diz isso? E nós vamos voltar daqui a pouco para esse versículo 19. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Qual autoridade? Vamos ver. No Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 43, Jesus diz assim: vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Então, esses unicistas, interpretando mal as Sagradas Escrituras, não recebem a Jesus, por incrível que pareça, né? Não recebem a Jesus, porque Jesus diz: vim em nome de meu Pai, mas não me recebestes. Ou seja, eu vim com a autoridade do meu Pai, eu vim com o poder do meu Pai. Por quê? Porque Jesus diz lá em São Mateus 28, 18, toda a autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então Jesus diz: vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, a vez de recebê-lo. Então Jesus está dizendo: eu vim em nome do meu Pai, com a autoridade, com o poder do meu Pai, e vocês não me receberam. Mas vem aí essas igrejas unicistas com o seu próprio nome, esses pastores com o seu próprio nome, em seu próprio nome, e vocês os recebem de bom grado. Voltemos para São Mateus, capítulo 28, versículo 19 agora. Após Jesus dizer que toda autoridade
lhe foi dada no céu e na terra, veja o que ele diz: ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, estaria São Pedro contrariando Jesus ou contradizendo Jesus, que ordenou que o batismo fosse feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e São Pedro agora estaria junto com os apóstolos batizando somente no nome de Jesus, como se dissesse: eu te batizo no nome de Jesus? Não, meus irmãos. São Pedro está falando para o povo, dizendo: sejam batizados em nome de Jesus, ou seja, sejam batizados na autoridade de Jesus. Sejam batizados pelo poder de Jesus que recebeu do Pai. E aqui, qual é a fórmula? Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Pedro diz: sejam batizados em nome de Jesus, ele está dizendo que é para ser batizado na autoridade de Jesus. Que os apóstolos estão batizando na autoridade de Jesus, no poder de Jesus. E o poder de Jesus e a autoridade de Jesus ensinou uma fórmula, ou seja, o próprio Cristo ensinou uma fórmula: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula. Uma coisa é você fazer algo em nome de, e outra coisa é fazer algo com o nome de. Batizado em nome de Jesus é na autoridade que Jesus deu à sua igreja, na autoridade que Jesus recebeu do seu próprio Pai. E quando alguém diz: eu te batizo no nome de Jesus, já é aí uma deturpação da palavra de Deus. O livre exame das Escrituras gera isso. Cada um interpreta do jeito que entende. E do jeito que ele entende, ele cria uma nova doutrina. E essa nova doutrina vai se espalhando. Você viu o número de seitas, de igrejas que já tem essa doutrina unicista? São muitas. E se multiplicarão ainda mais. Porque quando a pessoa lê um texto bíblico e não busca compreender o que a tradição apostólica, ao longo de 2 milênios, tem vivido, a pessoa vai fazer as coisas segundo a sua mentalidade. E dá nisto aí. Problema em cima de problema. Então, que Deus nos abençoe. Ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e nos conceda a graça de crer naquilo que sempre ensinou a Santa e Amada Igreja Católica. Amém.